Pod Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Oi, pessoal, estamos de volta aqui com mais um Pod Senge, podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e hoje eu recebo aqui ninguém menos do que a minha amiga Doralice Barros de Almeida. Eu já estava com muita saudade, Dora, estava sumida, né? Então o nosso bate-papo aqui é um assunto que é o nosso dia a dia, que a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão na engenharia e como que a engenharia pode ajudar aí nos processos, né, na inclusão, na diversidade, especialmente na questão sociocorporativa, como que as empresas podem aderir a esse procedimento. Seja bem-vinda, Dora. Eu que agradeço, Juliana. É uma honra estar aqui de novo com você, né, falando de um assunto que está aí no nosso dia a dia, que a gente sempre conversa, né, e que hoje, para mim, né, é um dos pontos mais importantes que a gente pode abordar, né? Deixar um pouco de conversar e começar a esquematizar as ações, né? Porque muito se fala sobre diversidade, mas pouco se executa, né? Nós não vemos as ações, políticas públicas, né? É muito bonito, nós vemos aí todo mundo debatendo muito sobre, né? Mas ações concretas mesmo, hoje em dia a gente não vê, né? Então, assim, um ponto muito importante, e eu entendo que a engenharia é papel primordial nisso, dentro da diversidade, porque a diversidade, para mim, ela é um ponto de evolução social, né? Então, assim, você tem aí que, historicamente, entendendo que quanto mais diverso, mais rico é. E quanto mais rico, mais possibilidades, né, de se desenvolver. E a sociedade também é assim. Então, no meio corporativo, você entendendo quanto mais você trouxer ideias diferentes, pessoas diferentes, com vivências diferentes, o quanto isso proporciona um ambiente que pode, sim, dali trazer soluções. E dentro da engenharia, nós vivemos disso, né? A engenharia é para solucionar problemas, né? Então, quando a gente pensa hoje, o que é diversidade? Diversidade, para mim, é você começar, e isso dentro da engenharia e do meio corporativo, é você começar a parar de olhar para características de pessoas, né? É você entender que o que é importante é a tecnicidade, é a capacidade profissional, o que me interessa saber se a pessoa é mulher, se a pessoa é homossexual, se a pessoa é preta, se a pessoa é branca. O que me interessa é saber da capacidade profissional que essa pessoa tem, do potencial de desenvolvimento que essa pessoa tem. Muito lindo isso, né? Mas infelizmente só falar isso, infelizmente só debater sobre isso não promovem ações, né? Então a gente tem que partir para a política pública, para normativas, a gente tem que incluir as pessoas das mais diversas formas, né? E a régua tem que ser o que essa pessoa pode produzir intelectualmente, né, dentro daquilo que se está sendo proposto. E hoje a gente vê que isso ainda está lá no papel, isso é muito lúdico, né? Isso está muito numa esfera de marketing, às vezes, né? A marketing é até pessoal, né? Então, assim, como a gente sempre conversa, né? A gente está sempre conversando disso. A gente vê muito a respeito, por exemplo, do machismo, né? Os homens... Hoje a gente não tem homem machista mais, né? Por quê? Porque eles têm mães, eles têm irmãs, né? Eles têm filhas, né? Eles têm secretárias, eles têm vices, né? Eles têm sempre mulheres servindo eles, né? São rodeados de mulheres que eles amam, que eles respeitam, mas que eles não dão o poder da caneta, né? Então, assim, quantas mulheres presidentes a gente tem? Quantas mulheres diretoras em altos cargos a gente tem? A gente tem mulher gerente, a gente tem mulher coordenadora, a gente tem mulher supervisora, né? Mas lá, onde tem a decisão estratégica das companhias, né? Lá na gestão estratégica, você tem homens. E esses homens criam políticas que favorecem eles permanecerem lá. E na engenharia a gente percebe isso muito claramente, né? Até pela questão da mulher mesmo. A maioria da população brasileira é mulher.
Nas faculdades, a gente tem um crescimento também de mulheres, mas no mercado a gente não tem esse crescimento. E nas empresas, muito menos. Então, essa falta de políticas mesmo, essa falta de projetos mesmos corporativos para poder aproveitar esses talentos, eles são muitas vezes discriminados, eles são muitas vezes rechaçados. A gente, né, assim, para quem não sabe, eu e a Dora, a gente faz parte de um projeto que é o Instituto Mulheres do Saneamento, que trata exatamente sobre isso, né, sobre igualdade de gênero, diversidade, inclusão, e a gente tá, por isso que a gente está sempre debatendo isso. É um projeto que hoje é a nível internacional, mas a ideia mesmo é exatamente isso, né, abrir espaço, mostrar os talentos, mostrar que nós não estamos nos bastidores. Né, que nós, mulheres, nós, a minoria, né, nós, a comunidade aí, LGBTQIA+, também, aglomerado todo mundo, a questão da diversidade em si, nós não somos bastidores, muito pelo contrário, né? Nós somos a linha de frente. E muitas vezes quem está na linha de frente, que deveria nos dar muito mais oportunidade. E às vezes não dão, às vezes até por próprio dificuldade de largar o poder, vamos dizer mas assim, né? Se eu tivesse no poder, Juliana, eu também não ia querer largar, não. Vou lhe ser sincera. É porque, assim, se você pensar, assim, de uma forma pragmática, quem estiver no poder, ele vai criar mecanismos para se manter no poder. Sim. Então, isso é histórico, né? Assim, isso vem até do patriarcado que a gente veio falando. Né? Quem se beneficia da história, né? Quem se beneficia do modelo, não quer mudar o modelo. Exatamente. Né? Se o modelo está me caindo bem, por que eu vou mudar? Exatamente. Né? Então, assim, e nesse momento, quando a gente fala disso, a gente tem também desconstruir essa visão lúdica dentro da cabeça da própria minoria. E ela entender que, assim, aí no caso, quando a gente fala de mulheres ocuparem espaço, todos os tipos, todos os corpos ocuparem espaços mediante a sua capacidade e mostrar os seus talentos, a gente não está falando de pessoas. Então, assim, não quer dizer que é porque, nossa, toda mulher é competente. Não, não é isso. A mulher é mais competente que o homem. Não, não é sobre isso, não é sobre quem é mais, sobre quem é menos. É sobre... Apesar de eu achar que sim, mas só uma opinião. É uma opinião, né? Mas, assim, existem sim. Então, assim, existem mulheres que são mais competentes que homens. Existem... É diverso, né? Então, o ponto é diverso, né? Não é porque é mulher ou porque é homem. Agora, hoje, o homem está nesse local porque a estrutura social privilegia que ele esteja e se mantenha. E é esse coletivo de ideias, né, que enriquece todo o processo, né? Quando você tem ideias divergentes ou ideias complementares, você tem um enriquecimento maior. É o que faz a engrenagem girar. Se você não tem... num local onde todo mundo concorda e não tem ideia... Porque, assim, não estou falando que é o caos, né? Que é da discussão e que é da briga, né? Não, mas as discussões que tendem a mostrar ideias diferentes, que podem complementar ou até mesmo mudar situações, é que faz a engrenagem girar, Juliana. Entendeu? Nós só estamos hoje onde estamos porque pessoas discutiram lá atrás e elas, de alguma forma, tiveram ideias que foram diferentes do que se tinha ali. Porque, assim, a gente era nômade. Entendeu? Então, assim, a sociedade se estruturava dessa forma e hoje não. Hoje a gente muda o meio para o nosso, né, a nossa... não vou dizer satisfação, mas para a nossa sobrevivência. E isso tudo é uma cadeia de pessoas pensantes. E quantas mulheres participaram dessas mudanças e dessas inovações que nunca são citadas, sabe? Nomes que foram muito importantes de várias invenções, de várias descobertas, de vacina, de remédio, na área física, na área química, e que poucas pessoas sabem falar, entendeu? Então, quando você fala de mártires, quando você fala de peças chaves dentro da nossa história, sempre os nomes que estão ranqueando são masculinos. Então, assim, por que isso, né? Por que isso? Porque não comecei, assim,
o quanto é importante para uma menina, igual assim, eu falo da minha experiência ao saber da história da Enedina. Eu ia comentar sabe? sobre isso. Então, assim, para mim... É emocionante. Sim, né? A Enedina, primeira engenheira negra do Brasil, uma mulher, assim, espetacular. Inteligentíssima. Exatamente. E na época, né, que ela teve esse acesso dentro desse país que é notoriamente racista e machista, né, numa época onde isso não era velado, né, porque hoje a gente tem isso de uma forma velada, como ela conseguiu ser tão pioneira? E eu olhar para ela e ver as conquistas dela me abre uma possibilidade. Poxa, ela foi capaz de fazer isso lá naquela época. Hoje eu tenho bem mais recursos que ela. Eu tenho bem mais condições de pôr a minha voz no mundo do que ela. Então eu vou atrás, né? Então eu vou mostrar que eu sou capaz. Até em forma de gratidão, né? Por Sim. tudo que ela fez e representa. Isso, é um agradecimento. E aí, eu não conhecia a Enedina. Eu não preciso falar que a Enedina era legal, eu não preciso falar que a Enedina era gente boa. Não, o que eu sei da Enedina é que ela foi uma mulher inteligentíssima, competente e conseguiu abrir um espaço que ela foi pioneira, né? Então, volto a dizer, não é sobre pessoas, né? É sobre capacidade, é sobre ocupar lugares e mostrar talentos. E eu gosto de falar uma coisa também, que assim, quando a gente fala de machismo, de racismo, de preconceitos, até homofobia, né? Assim, todos esses tipos de preconceitos que estão ligados a como a nossa sociedade ela foi estruturada e como ela foi construída, eu gosto de falar um ponto, que é importante que a gente não demonize as pessoas. Por quê? Elas foram criadas e estruturadas assim. Elas não têm nem noção do que era diferente, né? Então, assim, quando a pessoa às vezes vê uma mulher, um negro no lugar de servir, ele foi programado dessa forma. Agora, o ponto é, se ao ser chacoalhado, né? Ao ser mostrado para ele essa nuance, ele continuar querendo estar naquele local, aí sim. Né? Porque, assim, hoje que a gente tem que mostrar que isso acontece de forma, às vezes, involuntária mesmo. Né? Então, assim, quantas vezes eu, que sou uma pessoa que já passei por inúmeros tipos de preconceitos, fui homofóbica? Quantas vezes? Não me orgulho, sabe? Não me orgulho. Uma vez eu fiz um comentário que depois, aí, uma amiga minha, muito sábia, me deu uma cortada, assim, e aí eu falei, poxa, eu tô sendo uma pessoa homofóbica. E aí eu revi aquilo que eu tava falando. Por quê? Porque eu fui entendida a achar aquilo engraçado, a achar aquela piadinha, aquele contexto num contexto cômico, e que não é cômico, né? Então, esse rever, esse olhar para si, entender o que é seu e o que é estruturado dentro da sociedade e tentar mudar em você, é que é o ponto que todo mundo tem que ir. Porque se a pessoa começa a se colocar no lugar, não, porque eu sou uma pessoa boa demais, eu não sou racista, eu sou uma pessoa boa demais. Gente, não, isso não existe. Você não é uma pessoa boa demais, você não é uma pessoa ruim. Porém, você foi criado e condicionado a entender algumas situações como normais, como comuns. Comece a desconstruir isso dentro de você. Não é sobre quem você é. Agora, se você começar a querer tampar isso com a peneirinha, aí, né, não vai para frente. E a engenharia hoje, voltando para o nosso mundo, que é um ambiente que, teoricamente, tem esse viés de tão masculino, porque é um lugar onde, né, uma mulher, por exemplo, na obra, será que ela vai conseguir o respeito de todos, né, os pedreiros e tudo mais? E hoje a gente vem mostrando que não é sobre isso, né? Vou dizer, não é sobre pessoas, não é sobre gênero, é sobre capacidade. Ela vai ser respeitada se ela mostrar que ela tem o conhecimento técnico para estar ali. E quem não entender que ela tem esse conhecimento técnico, uma vez ela mostrando isso, é essa pessoa aí que já talvez não tenha tanto conhecimento técnico assim, porque não consegue reconhecer. Rápido, exatamente, porque aí já não está conseguindo reconhecer,
né? Então, assim, nossa, ela não é tão boa. Às vezes você talvez não saiba o que é realmente, o que ela está propondo, né? Então, a engenharia é um lugar que hoje, aos poucos, a gente está tendo que cravar mesmo. Porque o que acontece? Mais uma vez, né? As mulheres estão ocupando espaços, né? Ocupando todos os espaços e tal. Aí você vê, a mulher está lá no escritório, a mulher está lá sendo professora. Estamos nos qualificando cada vez mais. E cadê as mulheres que estão se qualificando? Onde estão, né? Os pois de liderança não estão surgindo. Exatamente. Então, assim... E aí fala, mas tem uma mesa com 10 homens e 2 mulheres. Nossa, mas tem 2 mulheres. É como se isso fosse um prêmio. Tem uma mulher, nossa, eu represento todos. Não, eu não queria estar aqui só eu. Eu queria estar eu mais... Se são 10, eu queria estar eu mais 4, pelo menos. Entendeu? Então, assim, a gente também ocupar esses lugares e não ir na onda do patriarcado que nos coloca como concorrentes. Uhum. Eu não sou concorrente de uma mulher, Juliana. Eu sou concorrente de engenheiros. É verdade. Entendeu? Então, assim... Por que eu tenho que ser a única mulher do local e me orgulhar de ser a única mulher do local? E eles colocam a gente nesse lugar para que a gente continue estando sozinha. E parece que isso é uma valorização, né? Sim. Ainda faz tipo um reconhecimento. Você chegou lá, mas se eu cheguei, muitas outras podem chegar também. Eu cheguei porque eu tive uma oportunidade. Claro, não desmerecimento todo, desmerecendo todo o trabalho, né? Toda a questão toda a minha competência, toda a minha trajetória, mas não é fácil. Agora, assim, por que só uma? Né? Uma não representa todo mundo. Eu falo assim, né? As pessoas, elas têm uma visão de privilégio como demérito, né? E eu gosto muito de frisar que privilégio não é demérito. É você enxergar que, às vezes, você teve condições mais favoráveis que as outras pessoas. Igual assim, eu sou uma mulher preta, pobre. Hoje não tão pobre, mas graças a Deus, né? Que a gente luta, trabalha, consegue ganhar nosso salarinho. E aí, eu sou meio pobre. Endividada, exatamente. Eu sou uma pessoa com cartão de crédito e a fatura alta. Mas, fora a brincadeira, mas assim, eu sou uma mulher de muitos privilégios. O primeiro privilégio, e que hoje me traz a condição de, às vezes, de estar onde eu estou hoje, é que eu tive família, meus pais, muito amor, e as pessoas não enxergam isso como privilégio. Cara, isso é muito privilégio. Meus pais priorizaram o meu estudo, eles me deram um lar estável, um lar equilibrado, entendeu? Onde eu pude enxergar o meu valor e me enxergar merecedora de tudo que eu recebia de bom. Então, assim, eu recebi tudo de amor, tudo de ensinamento. Você acha que eu posso me comparar e falar, nossa, a menina preta, pobre lá da favela não consegue porque ela não é tão lutadora e brava quanto eu? Não. Cara, ela tá lá numa família, ela talvez nem sabe quem que é o pai dela. A mãe dela passou por abusos. Ela possivelmente passa por abusos. Não falo que eu não passei por abuso, mas alguns psicológicos, né? Mas, assim, a minha família sempre me blindou. Eu sempre vivi numa bolha. Minha mãe sempre me protegeu, meu pai sempre me protegeu. Sempre acreditaram muito em mim, né? Agora, e essa menina? E essa menina que tá lá? Agora, ela não está onde eu estou porque ela é menos capaz que eu? Talvez não, ela tem a mesma capacidade que eu, mas ela não teve as mesmas oportunidades que eu. Eu tenho privilégio. Isso diminui a minha inteligência de forma alguma. Eu sou foda, desculpa. Eu sou uma pessoa... Corta isso depois, hein? Eu sou uma pessoa extremamente competente. Eu sei que o que eu faço bem. Mas eu não vou ignorar que eu tive privilégios. O universo, de alguma forma, colocou situações que me favoreceram. Então, o privilégio, ele não é demérito. Então, quando as pessoas enxergarem que o branco tá lá e teve privilégios, por quê? Por simplesmente estar dentro de um padrão de leitura social onde ele é lido como melhor, onde ele é validado, onde ele é lido como bonito. Eu falo uma coisa que pode parecer até um pouco fútil, mas eu acho muito legal falar sobre mulheres negras que são consideradas bonitas. Você pega uma mulher negra... hoje, que é considerada bonita. Aí você pega os traços dela. Quantos traços finos
ela tem poucos traços negroides, ela não é tão retinta. Se você pegar uma mulher retinta, negra, com traços negroides mesmo, assim, raiz, quantas pessoas quanto essa mulher não sofre racismo? E quanto essa mulher não é enxergada na sua beleza, sabe? Naquilo que ela tem de melhor, sabe? Naquilo que ela tem de único, de lindo. E ela tem que ficar aí, às vezes, tirando a raiz dela para se colocar, para se embranquecer de alguma forma. Para tentar se encaixar. Para encaixar no padrão. Ser aceita de alguma forma. Sim. Então, assim, essas questões, a gente fala dessa questão tão social e às vezes pode parecer, nossa, você está fugindo tanto da engenharia. Não, eu não estou fugindo da engenharia. O que eu estou trazendo é o seguinte, a engenharia tem que ter um olhar para isso. E ela tem que ter um olhar em todos os sentidos. Porque quando você fala, por exemplo, de mobilidade urbana, quando você fala de acessibilidade, as pessoas trazem soluções simplistas que, às vezes, sinceramente, não resolvem nada. Então, o olhar tem que ser amplo. A engenharia tem que ser holística. Ela tem que olhar todos os O princípio da corpos. equidade, né? Tem que ser considerado e tem que ser representado. Acho que isso é o que falta bastante na engenharia. Porque a questão de você ter modelos, padrões, isso já ficou no passado. Nossa sociedade não é padrão. As pessoas não são padrão, não seguem um padrão. Sim. Então, a gente precisa, como a engenharia realmente é uma ciência de soluções, a gente precisa de soluções para dar soluções para todo mundo. Exatamente. Ou pelo menos uma maioria de pessoas. Para que inclua-se. Exatamente. Né? É uma Inclua-se. inclusão. Porque quando a gente fala minoria, não é que é menos gente, não, gente. Quando a gente fala minoria, é que são pessoas que são lidas como uma parte inferior. Porque se você olhar, hoje em dia, a máxima, né? A gente tem muito mais mulher, a gente tem muito mais negros. Então, assim, como falar minoria? Não é que são menos pessoas, né? São pessoas que estão sendo lidas pela sociedade como inferiores de alguma forma, né? E incapazes de ocupar alguns espaços sem ser realmente consultado o que aquele espaço necessita de premissa e de requisito, entendeu? Então, assim, cara, para ser engenheiro, eu preciso ser hétero, homem, branco? Cis. Né? É isso? Não. Eu preciso o quê? Eu preciso lá saber lá, né, minha teoria das estruturas, né? Eu preciso ter um conhecimento... A gente não aprendeu isso na escola, né? Se precisa ter esse padrão aí, né? Mas, enfim. Né? Então... Mas isso é tão interessante que você está falando, porque eu não sei, assim, na época quando você sai da universidade, né? Eu já saí da universidade já tem um tempinho. Não vamos falar do Não, tempo, não vamos Juliana, falar. Pelo amor de Deus, somos jovens. Mas, assim, na minha época, né, de mercado, vamos dizer assim, eu acredito que hoje ainda isso é considerado, né? Então, isso era muito considerado, a questão de ser mulher. Sim. Nós éramos minoria na escola, até na hora de de escolher ali a área que ia atuar, porque a engenharia é extremamente ampla, né? O direcionamento também tinha que ser bem escolhido, porque determinadas áreas eram só masculinas. Né? Por mais que você tentasse, por mais que você quisesse enveredar ali, tivesse conhecimento, às vezes você não tinha a oportunidade. Não. E querendo ou não, né, os boletos chegam, então... Sim, e ainda vai na situação de ser uma falsa proteção. Entendeu? Porque é um ambiente onde hostil, é perigoso para você. É hostil. Entendeu? Hostil para você. E quantas vezes, Juliana, você foi chamada de menina sem ser carinhosamente? Até hoje. Entendeu? Então, assim, esse menina, né? Esse menina, ele é um menina tão pejorativo. Tão E pejorativo. sabe o que é engraçado, né? Assim, você falando nesse negócio de menina. Eu fui diretora, né, de uma grande empresa. Fui diretora, inclusive, de engenharia. E, assim, na época que eu fui diretora, eu não fui menina. Ninguém me chamava de menina. Eu deixei de ser diretora, eu voltei a ser menina. Eu falei, nossa, né? Eu não sabia que eu ia rejuvenescer tantos anos deixando um cargo.
Então, isso é bem interessante. Isso mostra, né, a questão do poder, peso. O tanto que o peso da caneta, isso dá, né, um empoderamento, vamos dizer assim, para a sociedade te ver de forma diferente. Te lê diferente. Não te lê menino, não. Né? Não te lê... E a minha cara é a mesma, né? Na verdade, era até pior, né? Porque hoje eu tô muito mais acabada do que quando eu entrei lá no processinho lá. Mas é isso, Juliana. É isso. Enquanto a gente não mostrar que esses espaços, que a gente cabe nesses espaços, e não é assim a gente mostrar, porque assim, essa responsabilidade, ela não é só nossa. Essa responsabilidade é de uma sociedade como um todo, é da engenharia em si. Então, assim, igual eu vejo, por exemplo, o programa CREA, né? Mulher, né? Agradecimento, né, ao CREA, que está nos patrocinando. Mas um ponto importante é, através disso, trazer ações realmente efetivas dentro da engenharia. Porque, assim, cara, falando de uma forma bem pragmática, não existe machismo, né? Não existe machismo. Estamos vivendo numa sociedade linda, bonita, né? Onde a mulher ocupa todos os espaços. Aí você chega, por exemplo, numa obra, quando ela tem banheiro para mulher, né? Que é uma coisa, né? Extremamente rara. A chave tem que ficar... o banheiro tem que ficar trancado e a chave tem que ficar escondida. Verdade. Esses dias eu fui fazer umas visitas umas obras bem organizadas até, assim, eu achei obras... gostei do canteiro e tudo mais. Elas tinham banheiro feminino, né? E esse único banheiro feminino, ele ficava trancado. E eu achei aquilo tão engraçado, porque, assim, entendo que é, sim, uma proteção para as mulheres, porque se não deixar trancado, não há respeito. Entendeu? Então, assim, como você entende que... Por que eu estou trazendo esse aspecto? É porque lá na cabeça de quem acha que pode fazer bagunça num banheiro feminino e tanto faz, é porque ele realmente não respeita, não respeita a mulher, não respeita como as coisas foram construídas e os deveres e os direitos de cada um. Então, assim, quando a gente fala de igualdade... Cara, eu não quero carregar um saco de cimento nas costas, não. Não é isso que é igualdade. Tem muito homem que nem consegue também, né? Vamos falar né, a grosso modo. Né? Não é sobre igualdade. Eu sei que a minha estrutura corporal, ela não me permite alguns serviços. Tem mulher que consegue, porque tem uma estrutura corporal diferente. Então, equidade... é você enxergar as diferenças das pessoas e trazer a igualdade através disso, é justiça. Entendeu? É você dar oportunidade para aquilo que aquela pessoa quer, para aquilo que aquela pessoa está disponível a fazer. E aí, se ela não tiver dentro dos requisitos que se precisa para aquela oportunidade, ela é descartada. Mas não é uma premissa de, ali não vai dar certo. Mas o perfil ali feminino não dá. Por que o perfil feminino ali? Porque tem muito homem lá. Então, vamos colocar mais mulher lá, então, né? E isso, assim, agora, assim, para a questão do meio corporativo, né? A gente até está vendo hoje uma certa mudança, até por imposição do mercado, as ferramentas de ESG têm exigido bastante isso, então não consegue captar recurso, quem não tem alguns programas de inclusão. Se não for assim, não vai, Juliana. Se não mexer no bolso, a gente sabe que as coisas realmente, infelizmente, não andam. Por isso que precisa de política pública normativa, porque senão não vai. Mas aí você tocou num ponto no começo da nossa conversa que me chamou bastante atenção. São obrigatórias, até para a captação desses recursos, mas não existe, vamos dizer assim, uma fiscalização desses projetos, né? Eles são lançados, são, de certa forma, implementados, mas não surtem resultados. É o que a gente percebe no meio corporativo. Monitoramento não tem. Então, assim, existe um programa, empresa amiga da família. Mas a amiga da família, como? Né? Assim, o que ela fornece? Como que ela mede? Ela ainda está fornecendo? A família está sendo beneficiada? A família está satisfeita?
Como que isso é medido? Como que isso é mensurado? Existe algum representante ali no conselho de administração ou em alguma questão diretiva que tenha conhecimento, que faça parte, que tenha representatividade para falar com propriedade de um projeto dessa forma? Quantos comitês foram criados e a gente não vê esses comitês agindo? Exatamente, né, dentro dessa perspectiva, até de colher resultados, monitorar e colher resultados, igual, por exemplo, você falou, a empresa amiga da família, né, um ponto muito importante. E você vê assim, olha, vamos fazer uma pesquisa de satisfação dentro dessa ação que foi implementada. Olha, ela foi satisfatória? Como que ela poderia ser satisfatória? O que é que falta mais aqui para ser satisfatório? A gente entende que tudo que dentro do capitalismo, né, tudo é dinheiro, tudo é tempo, enfim, não são fáceis, né? Mas se tem uma política implementada, se tem uma normativa que foi, de certa forma, promulgada, cara, você tem que sim monitorar, você tem que sim ver quais são os resultados que aquilo está trazendo. Se não, é papel jogado no vento. E são dados, né, que podem ser muito bem manipulados ali para poder atender determinado tipo de objetivo e depois efeito. Exatamente. E aí você vê uma política que poderia ser extremamente favorável, extremamente positiva para o desenvolvimento não só empresarial, mas também da sociedade, não tem efeito qualquer, né? Sim. Eu concordo demais, Juliana. Eu acho que o caminho é não só implementar políticas públicas, mas a gente vê ações, monitorar essas ações, através de dados, ver o quanto isso é favorável e assim, porque você mostrando com dados, né, e com números, o quanto isso foi realmente positivo, a gente vai entender o quanto é necessário esse tipo de ação e quanto a diversidade ela é importante. Então, só simplesmente fazer propagandinha de que eu sou a melhor empresa, porque eu tenho SG, porque eu não sei o quê. Não, eu tenho paridade. Aí você vai olhar lá, as mulheres todas são supervisoras. Você não tem ou secretária. Você não tem nem, ou no máximo assessora. Você não tem nenhuma mulher diretora, superintendente, né, presidente, aí piorou, né? Então, assim, a gente começar a realmente parar, né, voltar para a utopia da Dora aqui, parar de olhar características e ir atrás de resultados e de atender requisitos. É competência, é capacidade. E isso me chamou bastante atenção, assim, eu estive em alguns eventos, né, da engenharia especificamente nos últimos meses, nos últimos dias também, e a gente percebe, por exemplo, homenagem. A quantidade de homens que são homenageados, né? E aí você, por exemplo, tem uma Enedina. Quantas Enedinas a gente tem que poderiam ser homenageadas também e são esquecidas? Quantas mulheres fizeram parte da evolução da sociedade? Sim. Quantas mulheres trouxeram descobertas importantíssimas? É o que eu falei, é vacina, é na área química, é na área física, são tantas. E você não vê esses nomes terem destaques. E aí você vê, por exemplo, né, no nosso meio também, os homossexuais, né, as homossexuais também, eles se camuflam, porque existe um preconceito gigantesco. Eles não se mostram no nosso meio. Não se mostram. Porque eles sabem que eles podem ser discriminados. Inclusive, né, com a questão do emprego. Sim. Porque eles não podem, assim, muitas empresas não aceitam, mas é aquele aceitar velado, né? Então, é uma coisa que precisa ser mudada. É uma mudança comportamental, uma mudança de paradigma mesmo. Que eu acho que já passou da hora, né, dessas empresas, dessas instituições todas já implementarem essas políticas, mas aí a gente ainda vê que está a passos bem complicadinhos, bem curtinhos, ainda é mais, bem demorados. Ainda é mais para o seu marketing, né? O que a gente percebe isso é isso mesmo. Ainda mais para se colocar num local onde... De destaque, né? Isso, pelo menos para falar assim, eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu não estou atrás, eu estou vendo você. Eu vi uma frase, essa frase me chama bastante atenção, né? As empresas usam bastante. Eu estou te vendo. Vendo como?
Né? Eu quero saber como que você me... Que lente é essa? Como que você me enxerga? Se você me vê, como que você me enxerga? É isso que eu quero saber. É uma lente de aumento ou é de uma lente de então, diminuir? Porque dependendo de como você me enxerga, você está querendo me diminuir, me tornar uma formiguinha, de preferência, me colocar virada para a parede, escondida atrás do papel. E quantas mulheres são escondidas hoje, ou são caladas, ou são taxadas como louca, porque simplesmente falaram o que homens não queriam ouvir? A questão do assédio, Né? Porque, e não só de assédio, até da própria competência, Sim. né? Então, assim, você cala a mulher, porque se ela realmente tiver o destaque, ela vai tomar seu lugar. O gaslight, infelizmente, a gente convive, né? Com isso com muita frequência. Então, assim... E as pessoas não reconhecem, né? O que é pior. Porque quando você fala... aí se alguém assim, não, mas não era isso que eu quis dizer, né? Não é bem assim. Aí que sim, aí que você é taxada de mais louca ainda, né? Para tentar distorcer o que você falou, o seu pensamento, enfim. É engraçado como homens não se sentem ameaçados por homens, mas se sentem ameaçados por mulheres. E até a forma de abordagem, né? Sim. A forma de abordagem ainda é muito diferente em alguns casos. Isso é muito sério. Bom, gente, né? Nosso papo aqui, se a gente deixar, a gente vai conversando, vai emendando um assunto no outro. Aí a gente muda de assunto. E aí e nunca para, porque realmente quando a gente fala inclusão, diversidade, a gente vai incluindo novos temas, vai incluindo novas oportunidades e tá em todo lugar, né? Acho que aí faz parte. E a engenharia é exatamente isso, é a gente buscar soluções para que possa incluir de fato a sociedade e promover o desenvolvimento. Acho que esse é o caminho que a gente precisa traçar, né? E é esse olhar que a gente precisa que os engenheiros e engenheiras tenham do futuro. A gente necessita de um futuro que precisa de sustentabilidade. E a sustentabilidade não é somente a sustentabilidade econômica ou ambiental, ela precisa ser social também. E para ter essa sustentabilidade social, precisa ter essa visão. Sim, a engenharia está aí para isso, né? Eu acho que a engenharia ela tem que ter um olhar amplo, ela tem que ser holística, ela tem que enxergar além de simplesmente monumentos, pessoas, né? Então, assim, quando eu escolhi ser engenheira, eu escolhi solucionar as coisas mesmo. Eu quis ser uma peça, uma ferramenta de construção do mundo, né? E isso inclui construir também vertentes dentro da sociedade. E através dessa ação é que eu acho que a gente pode, sim, ampliar o olhar e começar para ações práticas. Juliana, muito obrigada pelo convite, obrigada, Senji. É sempre um prazer estar com você, minha amiga querida, né? E falar disso, para mim, sempre é um prazer, porque é o que eu disse. Infelizmente, ainda temos que falar muito, né, sobre isso, porque é falando, é instigando, é cutucando, é que as pessoas vão, de alguma forma, internizando, e aí a gente vai começar a realmente ver ações, né? Então, se não falar, adormece. Se não falar, parece que não existe. Né? Exatamente, adormece. É isso aí. Dora, eu que agradeço a sua visita aqui, a sua presença, a participação incrível, como sempre. Eu estava com muita saudade mesmo. Espero que você não desapareça do Pod Senji, seja aqui sempre. Você sabe muito bem que essa casa é sua, né? E o nosso bate-papo é sempre muito interativo, muito empolgante. Eu fico muito feliz toda vez que você está aqui com a gente. Eu que agradeço, minha linda. E pode me chamar. Que com certeza eu chamo, viu? Pessoal, esse foi o Pod Senji, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Agronomia e Engenharia. Peraí, troquei. Pessoal. Calma. Olha o Mário me ligando. Pessoal, esse foi o Pod Senji, podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Eu sou Juliana Matos e siga a gente aí para os próximos episódios. Nós estamos nas principais reprodutoras de podcast. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa,
Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito